quando o seu medo te paralisa de fazer o que você gosta ou o que você quer. Você tem medos que te paralisam de fazer o que você gosta ou o que você quer? Seja às vezes, eu morro de vontade de dançar, mas eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanto medo do que vão achar, que eu nunca me matriculo no curso de dança. Tenho muita vontade de conversar com alguém, que eu tive aí um problema de relacionamento e a gente acabou se afastando, mas eu tenho tanto medo do que vai acontecer nessa conversa que eu não o faço. Eu tenho muita vontade de dar aula, de fazer palestras, de formar grupos, de dar workshops, mas eu tenho tanto medo de falar em público que eu não faço. Então, são alguns exemplos de quando o medo nos paralisa. E a maneira que a gente costuma vivenciar isso, eu costumo chamar de é como um sanduíche, né? Efeitos colaterais, porque a gente sente o medo, tem aquela vontade de fazer, e como não consegue fazer, começa a sentir raiva da gente mesmo ou daquilo em nós. E aí a gente acaba tendo duas sensações desconfortáveis, né? O próprio não conseguir, a sensação de impotência, o medo, mais que uma, né? Várias sensações. E a raiva em relação àquilo. E o que é pior, a gente não consegue também abrir mão de desejar aquilo, porque se a gente simplesmente não conseguisse, falasse, ah, tudo bem, eu não consigo e vida que segue, vou pegar aqui um exemplo da minha vida. Uma coisa que eu não consigo, eu falei, vida que segue. Acho que quando eu fui andar de patins, por exemplo, eu sempre quis, não tenho muita coordenação, até que eu acabei voltando para a bicicleta e tudo bem, não é um pensamento obsessivo, né? Eu não fico lamentando, por exemplo, puxa vida, eu queria tanto, faz tanto sentido para mim, tem um significado importante para mim. E acho que quando vai para esse lugar que a coisa fica difícil, né? A gente fica se cobrando que deveria ser diferente. Então, essa é uma situação. A gente nem supera, nem consegue fazer e também não consegue abrir mão do desejo inatingido, né? Do anseio não atendido. E a outra coisa que acontece é quando não está no caráter de sonho, está no caráter prático. Por exemplo, você trabalha numa empresa, de repente você é promovida, e aí você é obrigada a falar em público. E aí, cada vez que tem uma apresentação, é aquele tormento, você tem que ir. E aí você começa a ficar ansiosa em relação àquele dia da reunião, ou ansioso aquele dia da reunião que vai chegar, né? E se você é profissional da área do desenvolvimento humano, e você sabe que você vai ter aquela supervisão, que você vai ter que expor na frente dos outros um grupo, e aquilo é difícil para você, ou você sente que financeiramente só os atendimentos em consultório não estão sendo suficientes, talvez montar alguns grupos te traria mais retorno para você poder trabalhar com o maior número de pessoas, e isso é muito difícil para você. Então, tem esse outra estrada, né? Que quando às vezes a gente tem medo de alguma coisa, que é um medo paralisante, um medo aterrorizante, e ele está num lugar em que a gente precisa sempre enfrentar isso, também é bem exaustivo, ou seja, quando o seu medo paralisa você.